Então, hoje eu tô passando aqui rapidinho só para desejar um bom dia. E para dizer que por mais que estejamos passando por momentos, sabe, difíceis, turbulentos, né? E que chegamos a ficar desesperados achando que não há solução, eu quero dizer uma coisa. Hoje eu lembrei da história de Naamã, sabe? E Naamã, se não me falha a memória, ele era o chefe da guarda do exército do rei Sírio, né? Se não me falha a memória, é mais ou menos isso. Mas na dúvida é só a gente pesquisar lá na Bíblia, né? É só a gente olhar lá na Bíblia. E aí o que é que acontece? Ele era o chefe, ele não era uma pessoa qualquer. Ele era o comandante do grande exército, sabe? Era um homem de honra, um homem que tinha prestígio, um homem que mandava e desmandava, né? Era um homem de poder, sabe? De grande porte, né? Não era qualquer um. Mas aí, de repente, quando tudo parecia estar muito bem, o que foi que aconteceu? Naamã, ele teve lepra, sabe? E olha, é, segundo a história, né, dizem que a lepra era uma doença, Jesus tenha misericórdia. Porque quando a gente está doente, a gente fica sensível, né? A gente fica carente de cuidados, sabe? E a gente quer, sabe, atenção, né? Enfim, uma série de coisas. E aí o que é que acontece? Naamã estava com lepra. E quando a pessoa tinha lepra, né, naquela época de antigamente, o que é que acontece? Essa pessoa precisava se distanciar de todos, inclusive até dos seus, sabe? Porque era uma doença contagiosa, né? E a pessoa ficava em estado de imundícia. Nossa, pense, que horror, que tristeza, né? Deve ser uma cena assim desesperadora naquele momento de sensibilidade, naquele momento delicado, naquele momento difícil, onde a gente precisa de um ombro, de um colo, de um apoio, né? Aí você simplesmente se vê o quê? Isolado. Deve ser muito triste. Mas, e foi um sofrimento, viu, para Naamã, né? Diante da posição que ele tinha, sabe? De repente se vê completamente sendo uma pessoa olhada meio que assim de lado, né? Com aquele olhar meio que desprezível, né? Enfim, o que foi que aconteceu com Naamã? Jesus foi e, através do profeta, que eu não lembro agora o nome do profeta, não tô lembrado o nome do profeta. Luxinho, você precisa ler mais a Bíblia. É porque é muita história, é muita informação, né? E a gente às vezes não absorve assim com detalhes. E esse vídeo que eu estou fazendo não foi nada assim pensado, simplesmente me veio na cabeça agora a ideia de falar sobre isso, entendeu? E eu estou falando aqui. Mas é como eu falei, olhe na Bíblia, sabe que aí você vai ter uma explicação mais clara, né? Lógica e evidente. Então, veja só, Naamã recebeu, né, do profeta a seguinte dica: vá ao rio Jordão e mergulhe por 7 vezes. E diante de tantos rios lindos, maravilhosos, perfeitos, né, que existiam na época, logo no rio Jordão, que era um rio de águas escuras, né, um rio não muito bem visto, e Naamã, um homem do porte de Naamã, ter que mergulhar no rio daquele. Enfim, Naamã foi meio que desacreditado, mas era a última opção e ele tinha que fazer isso, né? Carol chegou aqui, eu tive que dar uma pausa porque ela estava aqui batendo, sabe? Parecia que estava derrubando tudo, enfim. E aí o que é que acontece? Naamã foi, mergulhou a primeira vez e nada aconteceu, mergulhou a segunda, nada aconteceu, a terceira, nada aconteceu, e ele já ficou meio que, né? Será que isso vai resolver mesmo? Porque a gente fica desacreditado diante de uma situação que para a gente não existe solução, aparentemente, né? Não existe solução. E aí é impossível você não entrar em desespero, lógico, né? Nossa fé é tão pequena às vezes, sabe? Nós somos tão falhos, né? Tão pecadores, tão, sei lá, enfim. E com Naamã não foi diferente. E Naamã, ele
se sentiu meio que inerte, sabe? A gente se sente assim às vezes, né? Sem forças, sabe? Para agir, para reagir. Porque existem situações que realmente a gente precisa se afastar, né? Recuar, não é verdade? Porque existem situações que não nos cabem. Mas existem momentos que a gente precisa avançar e avançar com força, com garra, sabe? Com convicção, com coragem, sabe? E é impossível você não vencer algo, você não conseguir algo quando você luta por isso, sabe? Se você ficar só de bracinhos cruzados, né? Enfim, não vai conseguir muita coisa. Às vezes é necessário sim a gente avançar. Enfim, então Naamã foi, mergulhou por 7 vezes. Na última vez, quando ele submergiu do rio, sabe, ele estava completamente limpo de toda a impureza daquela doença imunda. Naamã foi curado. Então, assim como para Naamã, que diante dele, de todos, era um caso perdido, sabe? Existem situações na vida da gente que aparenta não ter solução, né? Mas quando Deus age, sabe? Tudo acontece, tudo flui, tudo muda, sabe? Então, que possamos acreditar nisso, que possamos nos entregarmos completamente nas mãos dele e deixar que ele atue na mudança de nossas vidas, sabe? Deixar que ele atue e opere um milagre da transformação do nosso ser, do nosso caráter tão impuro, né? A Bíblia diz que enfim, eu já ia falar outra coisa aqui que não tem nada a ver, deixa pra lá. Um cheiro, um bom dia, viu, pra todos.